E já aproveitando que a gente falou, você falou bem aí de toda essa parte de arquitetura de dados, não tem como a gente não entrar no tópico de Big Data. Eu acredito que o Big Data foi a explosão de tudo. Você falou lá no início, a gente comentou lá no início, você começou a falar um pouquinho da história lá no início. Primeiro, vamos definir o que é Big Data. Sim, eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta de leigo logo, para poder esculhambar todo o cenário. Né? Qual o tamanho para definir um Big Data? Tipo, petabyte, exabyte, sacanagem. Petabyte, gigabit, eu sei. Sim. Eu acho hoje, arrisco a falar que assim, qualquer produto que esteja amplamente divulgado e que tenha uma gama de usuários bem grande, já trabalha com Big Data. Não tem um número, tipo, não é... Eu tenho um banco de dados com 1 tera de informação. É variável, assim. O que muda é, principalmente, como a gente vai interagir com isso. Então, tem ferramentas de Big Data, então Spark, a gente fala muito aqui, a gente não vai usar isso num CSV de 1 GB. Porque, um CSV de 1 GB consegue ser carregado numa máquina, tipo um notebook de 8 GB de RAM. Então, não faz sentido a gente pensar em tipo, abusar ali de frameworks em cima de coisas pequenas, né? O Spark demanda uma infraestrutura mais cara do que, por exemplo, o Pandas. Mas eu não tenho um número, né? Tipo assim, 1 terabyte é Big Data. Mas eu vejo hoje, tipo assim, o mundo ele se transformou numa conectividade tão grande que quase tudo é Big Data. É uma pergunta que, na verdade, pelo que o Thomas está colocando, não é tamanho. Não é o tamanho que define ser um Big Data, mas sim a forma que você vai trabalhar e armazenar os dados. Isso. E os problemas vão ser resolvidos com ele. Problemas que vão ser resolvidos com ele. Então, a pergunta já era maliciosa para sacanear, né? Porque quando a gente está aprendendo, a primeira coisa é qual o tamanho do Big Data, cara? É um exadata? É um petabyte? Quanto é que é? Não é o tamanho que define, mas sim a coleção de dados e a forma de armazenar e trabalhar o dado. Exatamente. Né? Eu falei bem agora? Isso, falou bem demais. Porra, eu passaria numa entrevista, mas é só para entender, porque todo mundo tem essa... Eu tive essa dúvida, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, mas essa interação com o dado, né, Thomas? Essa da vida é muito forte, né? Que nem todo mundo vai entender isso. É bonito. É bonito. Eu entendo dessa forma. Eu até acredito em inteligências fora tipo, que não seja biológico. Eu entendo quando fala inteligência artificial. Sim. Eu acho que eu expandi demais para entender, né? Não só... Mas, enfim, voltando aqui, para dar vida, né? Para dar um conceito, para dar sentido, para dar conhecimento ao dado. Isso. Na verdade, quem dá conhecimento é o humano. Né? Vai usar o dado. Separar, né? Vai usar o dado. Dado, informação, conhecimento, é o humano que vai ter. E agora a inteligência artificial, talvez, mas não vai entrar numa briga filosófica. A gente podia ter esse papo depois, né? Sim. É filosófico. Não é? Porque não vai conseguir. Né? É difícil saber o que vai vir e o que é. Mas... Por que eu não posso falar que a estatística e probabilidade juntando tudo pode ser uma inteligência? Eu não entendi o preconceito. Mas, enfim, não chegar nesse problema. Mas a gente está falando de Big Data, como é a origem de tudo. Ela que... como você falou bem lá no início, é ela que proporcionou a evolução de tudo, o avanço de tudo para chegar no Data Warehouse, para chegar no Data Lake e etc. Agora, faltou a definição do Big Data, nós matamos, né? A gente falou da definição, você falou bem aí da definição. Vamos falar um pouquinho do Data Warehouse, já que a gente comentou do Big Data, vamos falar um pouquinho do Data Warehouse. A gente falou do Data Warehouse, falou por cima. Sim. Mas vamos falar da definição, porque foi um dos primeiros. Depois a gente fala do Data Lake, né? Acho que é muito... a gente pensa no Data Warehouse, a gente sempre pensa... Acho que hoje em dia, né? O BigQuery hoje é o Data Warehouse mais conhecido. Não é literalmente só um Data Warehouse, mas ele pode ser usado como, e tem várias ferramentas ali que trabalham em cima disso. O Redshift ali da AWS, enfim, cada um tem a sua, mas é a mesma ideia. E o que eles são? Eles são um banco de dados relacionais. Tem vezes que também tem alguns NoSQL hoje em dia mais modernos, mas no início, né, não era um banco de dados. E eles traziam todos os benefícios, porque existem vários benefícios de que bancos de dados trazem, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na concorrência de acesso, isso é uma coisa que o banco de dados funciona muito bem, mas, ao mesmo tempo, o custo de armazenamento dele é muito alto.
O processamento dele, igual a gente comentou, demanda um processo ali que é um monolítico, então isso pode vir trazer um custo e até uma limitação de processamento. Acho que é nessa linha, assim, de o que o Dr. House fazia, o porquê que era usado, acho que era dessa linha de ter crescido da área de banco de dados mesmo, assim, era um banco de dados. Então, isso tudo, até hoje é usado, mas é a mesma tendência. Hoje, os DWs são distribuídos. A gente tem ainda, mas são distribuídos. Por que ainda é usado? Porque muitas vezes integrar com um arquivo não é tão intuitivo e tão fácil. Igual eu falei, você abrir um parquet, você não vai ter binário. Você vai ver 0 e 1 e vai ter... Na verdade, assim, tem que interpretar os zeros e uns ali, né? Ele está codificado, serializado. Se vai ter que transformar. Exatamente. Se você quer entregar um dado para alguém, tem vezes que você colocar numa tabela de banco de dados, 90% dos desenvolvedores ali já fizeram alguma consulta SQL. Então, SQL é uma coisa muito ampla, muito divulgada, muito mais fácil de acesso. Então, tem muita vez que o DW ainda é usado como, por exemplo, uma ponta no final do seu data lake para entregar os dados para os usuários. Porque um back-end sabe mexer, faz uma integração SQL ali, uma consulta, um cientista, um analista, qualquer tipo de pessoa, ela tem a facilidade do SQL para o dia a dia. Né? Entendi. A gente falou de sequenciamento de DNA, eu fiquei pensando aqui em uma outra coisa que poderia ter tanta informação que seja uma coisa monstruosa, assim. Nossa. Aí eu estava pensando aqui num acelerador de partícula. Nossa. Que por segundo gera quanto, né? Você entendeu o que eu falei? Sim. Quanta informação naquele gera. Pela última vez que eu olhei, pelo que eu vi, é 38 terabytes. Nossa, Nossa. Por segundo. Que isso, tá doido. Isso é muito Por favor, defina pra gente os terabytes, só pra mim entender. Ainda tô viajando ainda. Você entendeu, né? Eu falei de um... Sim. Terabyte pra ler é muita coisa, assim, é absurdo de dados. E por segundo, coisa. Então, é assustador, assim. Não é assustador? É aí que entra a engenharia de dados, Tom? Isso pra mim, é tipo assim, um nível extremamente alto de engenharia de dados mesmo. Mas esse não é um acelerador de partícula comum. Esse aí é o colisor de hadrons. Já ouviu falar? Não, depois não. Quem participou desse? Isso é uma curiosidade, porque o Tim Berners-Lee, que é o criador da web, que participou, que fez esse carinha, e esse carinha é só uma curiosidade, né? E eu coloquei aqui porque a gente está falando de engenharia de dados, e nada mais é do que como trabalhar isso. Sim, né? Como é que eu trabalharia 38 terabytes por segundo? Você tem alguma coisa bem forte aí e bem otimizada para funcionar, porque até esses processamentos distribuídos para 38, terabytes é muita coisa. Uma máquina dessa, dizem que a probabilidade de criar buracos negros eram bem grandes. Assim. Apesar que até hoje a gente não viu, não. Mas vai que... A gente podia ter só um episódio só sobre isso. Eu adoro esse assunto. Mas vamos voltar aqui na engenharia de dados. O Big Data é isso. É esse trabalho que a gente está falando. É essa brincadeira. Exatamente. E pode falar as características do Big Data. Você já falou, né? Eu acho que você já colocou, né? Estruturado, semi-estruturado... Exatamente, né? A gente tem o estruturado, que a gente falou de banco de dados. O banco de dados. O CSV, por exemplo, é um tipo de arquivo estruturado, ele tem uma estrutura bem definida. O não estruturado, então são arquivos tipo imagem, tipo som, que eles têm uma estrutura... tem uma estrutura definida, mas ela é completamente diferente do que a gente está acostumado. E o semi-estruturado seria... tipo assim, existem alguns tipos de arquivos, por exemplo, semi-estruturados, que eles têm um padrão, mas não é uma estrutura tipo um banco de dados, não tem uma estrutura colunar, linha a linha, enfim. É esse tipo de coisa. Entendi. Pelo que a gente percebe de tudo, então a gente tinha o DW, igual você colocou, e o Data Lake. Então, aí o Data Lake nasce depois para resolver vários problemas e, digo, criar outros, porque é sempre assim, que os DWs, por exemplo, tinham, né? Eu acho que a principal necessidade foi questão de armazenamento. O custo de armazenar terabytes de dados num DW e processar eles era gigante. Então, quanto mais você tinha, mais dados você tem. Beleza, mais memória eu preciso. Beleza, mais CPU eu preciso. Então, mais custo vai vindo. E aí, para tentar distribuir isso, a gente vê hoje, né, um armazenamento hoje em nuvem, no S3, num Blob Storage, no que for, é um custo bem menor, bem mais baixo, né? E é distribuído, tem, tipo assim, é resistente, tipo,
assim, resiliente a falhas. Então, a gente não se preocupa tanto, a gente pode salvar lá, não ter medo de perder dados, e a gente consegue processar ele de forma distribuída. Então, o Data Lake ele traz tanto essa visão de distribuir processamento e armazenar ele de forma distribuída e mais barata também para todo mundo. O que trouxe vários outros problemas. Por exemplo, eu comentei a integração. Como é que você entrega esse dado para alguém? Pô, SQL, banco de dados é uma coisa tradicional. Claro. A gente tem hoje um arquivo. Pô, arquivo é diferente. Então, isso tudo traz outros desafios também. Como interagir, como integrar. São outros problemas que foram aparecendo, né? A gente resolveu os problemas antigos, novos foram aparecendo com o Data Lake. Hoje, por exemplo, se a gente pensa de arquivo, eu acho que isso é uma concorrência que em qualquer área tem, né? A concorrência de arquivo. Então, se a gente hoje quer acessar um arquivo que a pessoa está escrevendo, a gente tem problemas nisso. Tem problema. A gente precisa resolver. Então, isso hoje é bem recente mesmo, assim, coisa de 3, 4, 5 anos atrás, foram criando tipos de arquivos hoje que não são mais estáticos. Então, você não escreve um arquivo, se você quer reescrever ele, você deleta e escreve de novo. Você incrementa o arquivo com novos arquivos e você meio que tem um índice que te indica quais são os arquivos da última versão que você quer ler. Então, isso resolve o problema de concorrência, por exemplo. Isso tudo vai evoluindo, dados os problemas que vão aparecendo, óbvio. No caso do Data Lake, então, da forma que você está colocando, parece evolução no Big Data. Sim. É uma evolução, sim. Né, de todo o trabalho que a gente está falando. Foi bater uma barreira ali e precisou evoluir para alguma coisa nova para resolver esses problemas. Entendi. Você comentou do ETL e do ELT. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso novamente, só para dar uma reforçada que o Thomas... E é importante, porque faz parte da arquitetura, faz parte de toda a brincadeira. Por exemplo, a sigla ela significa a mesma coisa, as letras, né? Então, o E de extraction, você extrair o dado de algum lugar, T de transform, então você vai transformar aquele dado, limpar ele, igual comentei algumas coisas, né? Tirar acentos, tirar espaços, botar todo mundo no mesmo padrão. Por exemplo, time zones, esse tipo de coisas são problemas que têm que ser tratados. E o L de load, então você carrega aquela informação para ser usada por alguém, né? Você precisa de deixar aquela informação disponível para o usuário no final. A gente tem o ETL e o ELT, e eu acho que casa muito com a conversa que a gente teve sobre DW. É muito tradicional pensar no DW como um processo de ELT. Então, a gente tira a informação de algum lugar, back-end, tem vários microserviços, vários lugares, a gente extrai essa informação e carrega no DW. Como uma tabela crua, a gente teria tipo uma camada staged ali, que seria uma camada inicial. E aí a gente tem processos, por exemplo, o System Integration da Microsoft, você cria processos nele para ele curar aquele dado e transformar naquela tabela de usuário, fato e produto que a gente comentou, por exemplo. Então, a gente extraiu de um banco de dados, carregou ele no DW e depois transformou. Esse é o ELT. O ETL, que é o mais tradicional, por exemplo, hoje Só pra gente... É o ELT. ELT. Isso. Que é o mais usual. Nos DWs. Nos DWs. Isso. Hoje, nos Data Lakes, não. Não. O Data Lake, hoje, a ideia é que você já coleta a informação e traz ela... Tipo assim, você faz uma mini transformação, então, por exemplo, o Spark. Ele se conecta em um banco de dados, extrai a informação. E aí você já começa a meio que transformar ele de algumas formas para já limpar algumas coisas, se coloca ele numa camada. Antes. É o ET. ETL, exatamente. Entendi. E aí você carrega ele, por exemplo, no S3, como um arquivo. Os ufólogos agora ficou tudo assim, ET, né? Calma. ETL. Não, tem, né? Já tem ainda não. Esse não foi esse mês, já deu toda uma euforia. Que lá eu vi algumas notícias, mas eu não entendi muito bem, não. Não vou falar, porque eu vou especular, porque nem eles falaram, mas enfim, é só para brincar. Sim. E aí é muito tradicional ter esse processamento. Então, dadas as camadas, né, no Data Lake, a gente vai separar isso, a gente vai carregar um dado mais cru mesmo, mas a gente já carregou ele, leu, transformou e escreveu ele numa camada mais crua, e a gente vai meio que curando aquele dado. Então, tem vezes que a gente tem uma necessidade específica, a gente quer um dado específico dessa forma, daquela forma, então a gente vai evoluindo ele, mas todo o processo ele é feito em ler, transformar e escrever. Então, o ETL é mais nos Data Lakes, não é possível fazer em DW também. E também o contrário. Você pode, por exemplo, ler e escrever cru e depois processar isso. Tanto num quanto o outro. É só a terminologia para saber que vai ter que ter uma transformação. Tem. Esses três passos. Em algum momento tem que ter a transformação. E a gente tem desses dois nomes aí que fica nesses dois mundos, né? E é bom saber também. Você falou bem demais. Você falou, cara, no DW a gente vai usar muito isso e no Data Lake nós vamos usar muito isso.
né? Porque não tem muito para onde correr. Né? Exatamente. É o padrão usado. É o padrãozão da galera, o que a galera está usando. Isso.